eu te dissesse que esse artista nos revelou a forma com que vemos o mundo? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a forma com que Paul Cézanne nos revelou o funcionamento da nossa visão. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu nome é Régia Rodrigues, sou professora de História da Arte. Aqui no nosso canal já temos um vídeo sobre Paul Cézanne, que eu falo sobre a biografia, sobre o trabalho desse artista, que é considerado por muitos críticos o pai da arte moderna. E não é à toa. Paul Cézanne, que também é considerado o pai do cubismo, ele nos revelou uma forma diferente ou uma interpretação diferente do funcionamento da nossa visão. Suas obras, na época em que foram feitas, despertaram a curiosidade de vários artistas, como Gauguin, por exemplo. E Gauguin chegou a solicitar para que outras pessoas estudassem um pouco mais a fundo o método de Cézanne para que ele pudesse entender também como é que aquele cara conseguiu representar em sua tela uma maneira totalmente diferente de interpretar a visão. Os quadros de Cézanne surpreenderam seus contemporâneos. Eles pareciam oferecer uma forma nova e radical de observação, embora ninguém conseguisse explicar exatamente como. Em 1881, Paul Gauguin brincou sobre uma forma de descobrir os misteriosos métodos de Cézanne. Ele instruiu também pintor e amigo Camille Pissarro a oferecer a ele uma daquelas misteriosas drogas homeopáticas e vir direto para Paris com a informação. O pintor e crítico de arte Maurice Denis compartilhou sua sensação de perplexidade frente à revolução de Cézanne nas representações visuais. Ele escreveu em 1912 que nunca havia ouvido um admirador fornecer um relato claro e preciso de sua admiração. A natureza exata do sucesso de Cézanne virou obsessão para muitos filósofos e historiadores de arte ao longo dos anos. Mas um olhar crítico pode ser encontrado no campo da ciência. Deixa eu explicar de uma forma simples. Durante muito tempo, acreditou-se que a nossa visão funcionava mais ou menos igual à câmera escura, que o nosso olho captava todas as imagens de forma estática de uma vez só. Agora, depois de vários estudos, descobriu-se que a nossa visão funciona de uma forma um pouco diferente. Que quando a gente está olhando para um ponto, para um objeto, o nosso olho faz movimentos minúsculos e rápidos, chamados de movimentos sacádicos. E que esses movimentos, eles fazem com que a gente possa compreender melhor o todo a partir das partes. Então, se a gente fixar o nosso olho num ponto, aos poucos, o que está ao redor começa a ficar diluído, começa a meio desaparecer, porque a gente está focado num ponto só. Quando a gente tenta olhar uma paisagem de forma geral, um objeto de forma geral, o nosso olho faz automaticamente movimentos rápidos e curtos. Dessa forma, a gente consegue observar tudo e a nossa mente consegue organizar aquela imagem e nos traz uma informação mais correta. Cézanne conseguiu representar exatamente isso na sua pintura. Em algumas das suas pinturas mais famosas, ele apresenta um objeto e algumas partes desse objeto estão diluídas com o fundo. Inclusive, aproximar ou misturar figura e fundo era uma das técnicas de Cézanne que foi aprimorada lá pelos cubistas. Isso faz com que o nosso olho não consiga identificar ao certo qual é a profundidade daquele objeto. Em algumas pinturas de Cézanne, a gente percebe que ele tentou representar, inclusive, um objeto visto de diversos ângulos diferentes. Então, essa forma diferente de representar o mundo, as imagens, ela despertou o interesse de muitas pessoas que faziam parte ali do meio artístico do seu tempo. Cézanne está nos mostrando que não quer ver a cena a partir de um ângulo fixo. Ele adotou um olhar móvel, fixando-se em um elemento de cada vez. Com isso, quando os objetos são reunidos, podemos observar as inconsistências. Esta é uma das formas em que a abordagem de Cézanne se aproxima do que sabemos hoje sobre o processamento da visão humana. Embora tenhamos pouca consciência disso, nossos olhos não ficam estáticos quando enxergamos. Eles fazem movimentos rápidos e minúsculos, conhecidos como movimentos sacádicos, entre as áreas de interesse visual.
A visão compartimentalizada de Cézanne corresponde aos movimentos sacádicos. O termo sacada foi usado pela primeira vez pelo oftalmologista francês Émile Javal. Ele descobriu o fenômeno mais ou menos na mesma época em que Cézanne pintou a natureza morta com pratos de frutas, em 1878. Segundo o escritor Joaquim Gasquet, que visitou Cézanne em 1897, o artista ficava até 20 minutos olhando fixamente para pontos isolados de seus modelos enquanto pintava. Obras de arte como Madame Cézanne em uma cadeira amarela e Natureza Morta com prato de frutas mostram as singularidades produzidas por essas observações, relacionadas à anatomia do olho humano e ao processo de movimentos sacádicos. No centro da nossa retina encontra-se um pequeno e denso conjunto de cones, sensíveis que conseguem perceber as cores. À sua volta encontram-se hastes que só podem detectar o claro e o escuro. Por isso, o olho só pode perceber as cores em uma faixa absolutamente minúscula, efetivamente apenas alguns graus em volta de onde estamos olhando diretamente. À medida que os olhos fazem diversos movimentos sacádicos, a mente os costura continuamente, processando as informações isoladas para criar a ilusão de uma realidade contínua e consistente, como em uma fotografia. Cézanne foi considerado por seus contemporâneos um cara extremamente curioso e que por conta disso estudava a fundo algo que lhe despertasse o interesse. Foi por isso que ele escreveu todo um texto, escreveu todo um estudo sobre a forma, tanto como a forma é definida, assim como a forma é observada a partir do nosso campo de visão. Exatamente por isso que Cézanne é considerado um grande mestre e até mesmo o pai da arte moderna. Espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o like aqui no vídeo, se inscrever no nosso canal se ainda não for inscrito e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.